Bem, vamos fazer a apresentação em inglês. Então, utilizem os aparelhos de tradução simultânea. Ontem falamos sobre as áreas de experiência que você tem. E eu gostaria de perguntar o que você vê em termos de movimentos da cadeia de suprimento. Bem, muito obrigada pela sua pergunta. Bom dia, buenos dias, good morning. Obrigada, Lacero, pelo convite. Vamos entrar na cadeia de suprimento. O que vemos é um movimento da cadeia de suprimento que acontece uma vez em uma geração. Eu quero colocar em perspectiva, analisando os 40 anos de 1980 até 2020 com a Covid. São anos de hiperglobalização, expansão do comércio, 2 bilhões de dólares a 22. Vimos a cadeia de suprimento em 1% no ano passado, 2% atravessando fronteiras. E quando vimos essa explosão do comércio global, muitos de vocês sabem, seus clientes, seus fornecedores, quando encontram alguém para trabalhar que possa entregar um bom produto no tempo correto e no preço certo, você será leal. Grudará no seu fornecedor. Analisando o comitê de diretores, estávamos em 25%, 3%. Já estavam pensando em modificar a sua cadeia de suprimento. Então, vemos uma mudança completa na maneira em que os negócios funcionam no mundo. Isso vemos nos números de comércio entre os Estados Unidos e a China, por exemplo. Há 5 anos, quase 24% das importações dos Estados Unidos eram da China. Hoje é menos de 14%. E em alguns meses foi menos de 10%. Se o comércio entre a China e os Estados Unidos tivesse continuado, teríamos contribuído 150 bilhões de dólares ao ano, que não estamos fazendo porque vai para outros lugares. A China está modificando a maneira de levar seu comércio. No ano passado foi mais com o Sul-Leste Asiático, mais do que Estados Unidos, mais com a Rússia do que com a Alemanha. Então, existe um movimento da onde as pessoas encontram fornecedores, clientes, existe uma fragmentação do sistema antigo. Quais são os fatores que molduram essa realidade? O primeiro deles, sabemos na geopolítica, vemos às vezes cortes, a guerra da Rússia, da Ucrânia, entre a Europa e os Estados Unidos e outros países, e o comércio com a Rússia. Podemos ver mudanças no comércio por causa de outros conflitos, Israel e Gaza, Líbano, não só pelo conflito da guerra, mas pelas variantes, pela redução do tráfego através do canal de Suez, pelos problemas de transporte e essas dificuldades do conflito. Vemos que as guerras, os conflitos foram importantes para o comércio global, para a cadeia de suprimento em geral. E, por exemplo, os Estados Unidos e a China se afastaram. Utilizem o termo que quiserem, mas houve uma quebra entre os Estados Unidos e a China. E esse é o efeito de longo prazo que veremos, porque temos ferramentas, controles para as exportações, perda de movimento de dados, revisões de investimento. Isso acontece dos dois lados, não só nos Estados Unidos, mas também na China, que tem muitas leis, esforços, forças produtivas novas, inovações, com planos multianuais para trazer elementos de outros lugares para a China, para a sua própria independência e autonomia. A geopolítica é um dos aspectos mais importantes, porque está gerando risco, incerteza. Se nós produzimos elementos que
no dia de amanhã não serão conseguidos por motivos de terrorismo ou outros motivos. Tudo isso alterará os preços entre os países. Temos tarifas de importação e vamos falar também sobre o seu livro, que se relaciona com o que você está falando. Um deles é o mito da globalização. Você acredita que a promessa de globalização simplista acaba com o mito, com a ficção da globalização perfeita? Existem duas questões. Quando vemos o movimento do comércio, não estamos vendo menos comércio. O comércio, como porcentagem de GDP, é 30% do total que vem do movimento de bens e serviços através das fronteiras. Isso não mudou. Mas o que vemos é um aprofundamento das tendências, vendo do ano 1980 até hoje. Pensamos que vimos de uma globalização que afetou todos os países do mundo e, de fato, vimos um aumento no movimento de pessoas, bens, ideias, comércio, mas isso não foi para o mundo inteiro. E nesse período de 40 anos, analisando a transformação das economias por causa da globalização, não são tantos os países que participaram. Vendo as economias, onde o comércio, como porcentagem do PIB, se transformou, vemos uma transformação. E 25 países no mundo viram o comércio transformando sua economia. E em contraste, 89 países viram que o comércio, como porcentagem do PIB, permaneceu igual ou diminuiu. Alguns países se desglobalizaram e isso faz parte da base. Não foram tantos os países que participaram da globalização. Outra coisa que aconteceu nesses 40 anos é que, enquanto as companhias saíam dos países, o dinheiro também não foram para longe. Temos muitos exemplos de companhias globais, mas a maioria das empresas que saíram para o exterior foram para países vizinhos, não foram para longe. Até 2020, antes de ver essas mudanças dos últimos 4 anos, tinha 3 grandes regiões. Não globalização, era regionalização. Europa, América do Norte e Ásia. Dentre elas, 90% do comércio era América do Sul, África, o sul da Ásia, Índia, 10% do comércio global. E isso destrói o mito da globalização, porque alguns países não participavam. América Latina, México, sim, dobrando o PIB como porcentagem da globalização. Mas a maioria da América do Sul, não. Essa é a base, é o que vemos. Alguns países participaram da globalização e muitos outros não. E agora, na geopolítica, vemos uma oportunidade para os países para que entrem novamente no jogo, aqueles que não se beneficiaram antes. Eu gostaria de perguntar por que a América Latina não se beneficiou, mas com esse estado das coisas, o que os países precisam fazer para aproveitar esse cenário de oportunidades? Com tanta incerteza geopolítica, o que os países devem fazer para aproveitar? Muitas coisas poderiam ser feitas pelos países. Poderíamos falar que a geopolítica impulsionou a cadeia de suprimento e o comércio. Outro fator importante é a política industrial. Nós vemos países no mundo inteiro ambiciosos para mudar a fixação de preços nos mercados, e eles fazem por muitos motivos: competitividade, motivos econômicos. Todos queremos entrar na indústria do aço, dos semicondutores, dos chips, e vemos que isso eles fazem para melhorar a mudança climática, aumento da temperatura. Se quisermos melhorar a grade elétrica e fazer uma transição para verde,
Temos preocupações a nível nacional nos Estados Unidos, na China. Os governos subsidiam as indústrias, os diferentes setores, porque eles veem um problema de segurança. Com essas mudanças, o que é que podemos fazer na América Latina para as nações que não se beneficiaram inicialmente da globalização? Algumas coisas são infraestrutura básica. Eu vejo a América Latina e os dados que comparam a infraestrutura básica da América Latina com a da Ásia, Oriente Médio e outros mercados emergentes, e não tem conexões, não tem tantos caminhos, portos, estradas de ferros, voos entre os aeroportos da região, não tem embarcações, porque se afastam, mas não se intercomunicam. A infraestrutura digital precisa ser construída, a física também, e as conexões entre os países. Uma lição que precisamos aprender do surgimento da Ásia, e não da China somente, mas da Coreia, Taiwan, Japão, é que eles encontram a força na intercomunicação econômica, comercial, para gerar produtos de eletrônica através dos países, e uma cadeia de suprimento regionalizada na Ásia, a China. Poderíamos falar sobre ela, mas não é somente a China. A China procura partes na Tailândia, na Coreia do Sul, na Malásia, e isso gera produtos sofisticados, possíveis de se comprar economicamente, que conquistam mercados no mundo. Não é só a China, a Ásia é 50% de todas as fragmentações de hoje, e porque os países se intercomunicam e se interprecisam. Se queremos competir com essa base profunda desenvolvida pela Ásia, façamos a mesma coisa. Então, está dizendo que a América Latina não se beneficia porque as parcerias regionais não são tão fortes? Eu estou pensando no Mercosul, na Argentina, Brasil. Mas eu gostaria de te contar sobre a estabilidade ou segurança institucional, porque isso é muito importante na América Latina, não ter tantas oportunidades como poderíamos ter. Qual é o papel das instituições na construção deste clima econômico que possa nos ajudar a atingir essas oportunidades? É realmente muito importante. Eu falava deste hardware, que nós precisamos das interconexões para ir de um país para o outro. Isso é importante. O software, digamos, é também importante. Ou seja, quais são as políticas? Podemos operar, é muito caro apresentar os impostos são muito caros, ou seja, o custo, a segurança, deve-se criar segurança, deve-se apostar dinheiro nisso. E é claro que se nós investimos agora, a pergunta é, o regime tributário vai mudar, o entorno regulamentar? Quais são os papéis que devem ser apresentados? Isso vai fundar ou não? E qual é o custo de fazer negócios? Esse é um dos grandes desafios que nós temos, a estabilidade, um campo de jogo estável. Também diria, no caso da América Latina, depois de ter acesso a coisas básicas, o próximo nível, o próximo patamar, o Estado de Direito, estabilidade no setor empresarial. Podemos fazer previsões daqui a 2, 5 ou 10 anos? Quais são as margens? Também em outra coisa que é a América Latina, pensando nesses países, é claro, mas enquanto no resto do mundo, Estados Unidos, a Europa, a China, a Índia e outros países começam a adotar políticas industriais, gostemos ou não, a América Latina tem uma história, algumas coisas positivas, outras mais negativas. Nós temos que começar a pensar nisso. O que outros estão fazendo? Uma vantagem competitiva de não fazer nada? Isso é um desafio. Então, poderíamos dizer também, quando falamos sobre CEOs e outras autoridades do setor manufatureiro e as cadeias de suprimentos, não se trata só de ter a melhor planta, a assemblagem de um carro, um avião, ou a maquinaria ou a parte eletrônica. Deve-se criar um ecossistema amplo e profundo de fornecedores. E um dos motivos pelos quais a Ásia tem
essa enorme solidez e é tão bem sucedida é que há muitos fornecedores aos quais podemos recorrer. Quando pensamos nos países da América Latina, se vamos investir em determinados setores, como criamos essas economias, essas externalidades, como criamos esses fornecedores para ter um conjunto de empresas vibrantes que trabalhem com outra empresa. Nos Estados Unidos, hoje em dia, por exemplo, são investidos bilhões de dólares em semicondutores, há questões de segurança nacional. Há 2 semanas em Arizona eu visitei uma das plantas da TSMC, um fabricante de Taiwan de semicondutores. Eu conversava com as pessoas aí e não se trata só dessas coisas de tecnologia para fabricar semicondutores. Tem a ver com os insumos. Nós precisamos de empresas que não sejam tão sofisticadas e também como embrulhar o pacote para o semicondutor. Então, se nós queremos ter esta cadeia de suprimentos, se fala muito sobre isso nos Estados Unidos, precisamos desses outros players, os fornecedores. Os governos latino-americanos também devem pensar nisso. Temos que pensar em alguns setores em que queremos prosperar. Todas essas empresas fornecedoras, algumas serão diminutas, mas que não parecem tão importantes, mas são. Bom, vamos falar das eleições dos Estados Unidos. Assunto delicado, né? É bom porque não cria polarização, não é? Vamos falar sobre como a política pode moldar, como ela tem a ver com o comércio internacional. Há 2 cenários diferentes, Kamala Harris e Donald Trump, que expressaram ideias muito diferentes no tocante ao intercâmbio comercial, política exterior, etc. Não é uma novidade que isso moldará a geopolítica nos próximos anos. Gostaria de perguntar quais são os cenários que você imagina se o Donald Trump vencer as eleições ou se tivermos algum tipo de continuidade com o que temos agora com o Biden, no caso da vitória da Câmara. Bom, nós sabemos que as políticas são diferentes, são claramente diferentes. Eu vou dizer primeiro as coisas que não mudarão na Casa Branca. Uma das coisas onde não haverá mudanças, acredito eu, é se a distância entre a China e os Estados Unidos. Isso eu acho que faz parte do sistema americano a respeito da política, as medidas mais significativas que separam estes 2 países vêm do Congresso dos Estados Unidos e muitos dos seus membros, muitos parlamentares parecem não estar de acordo, mas sim em ver a China como uma ameaça. Existem leis adotadas com grande consenso, a lei de prevenção do trabalho forçado, por exemplo, o que limitaria o comércio entre China e os Estados Unidos em muitos setores, por exemplo, no setor automotivo. São coisas que se transformam em leis e muitos defendem. Então, isso vai continuar sem importar quem chegar à Casa Branca em janeiro. Outra coisa que eu acredito vai continuar com diferentes nuances, dependendo de quem ganhar, é esse foco na política industrial. Eu diria que os democratas e os republicanos decidiram que devemos ser abertos os mercados, principalmente nos setores que são importantes para a segurança nacional, mas esse talvez não seja o caminho do futuro. O apoio bipartidário para a lei dos chips, dos semicondutores, também o apoio à lei de infraestrutura, centenas de milhões de dólares para garantir a infraestrutura que apoia a economia nacional, a luta contra a inflação, os investimentos na transição ecológica, a rede elétrica, tudo isso é uma questão democrata. Grande parte do dinheiro investido talvez foi para distritos republicanos, então é difícil imaginar que eles devolvam o dinheiro. Então, acho que isso faz parte do sistema americano. Temos essa filosofia que o governo deveria intervir na economia em determinados setores importantes. Isso também faz parte do sistema bipartidário e vai continuar. Mas são pessoas muito diferentes, eu quero enfatizar isso. É mesmo? Não acredito. Como você descreveria as personalidades no governo?
Por exemplo, o Trump, se pensamos no seu primeiro governo, ele é muito mais bilateral. Não pensa no multilateralismo ou essas instituições. Ele prefere a negociação cara a cara bilateral. Os Estados Unidos tem uma fortaleza nessa questão do bilateralismo, gosta mais das transações, quer fazer as coisas, quer vencer. E eu diria que também o seu governo, pelo menos da última vez, e imagino que agora será ainda mais volátil, terá muitas mudanças de rumos. Kamala Harris será muito mais multilateral. Muitas das organizações multilaterais criadas pelo Biden estão nessa questão. Isso ajuda a prosperidade, o AIPAC com a Europa, o Acordo do Pacífico, esse tipo de organismos, falando da cadeia de suprimentos, da transição ecológica. Acho que isso continuará, será usado e ela investirá nisso. Eu não sei qual é a palavra, mas ela será mais ideológica. Ela tem mais teoria e sistematicamente avançará. Então, se será mais sistemática no governo, os ministros, secretários, existirá um mandato e isso vai descer em cascata. No aspecto econômico, veremos diferenças. Os dois ou adotarão determinadas proteções. Trump, assim como Biden, o que já está em determinada maneira vai continuar, mas existirão diferenças nas tarifas. Trump já disse que quer aplicar tarifas sobre 60% aos produtos chineses. Estou falando das importações, que desacoplará o comércio com a China entre 10% e 20% com o resto do mundo, como tarifas alfandegárias. Eu acredito o que ele está dizendo, porque o Trump é um homem que gostou das tarifas, gosta das tarifas como uma solução para os Estados Unidos e fala isso há décadas. Então, tenho que acreditar no que ele está dizendo. No sistema dos Estados Unidos, as tarifas são o poder que o presidente tem, não é necessário ir ao Congresso para aplicar as tarifas alfandegárias. Então, veremos grandes diferenças aqui. Uma boa recomendação, se nós vemos isso, que o Trump vai ganhar, é observar que o que ele faz mais do que ele diz, porque nos anos em que usamos, que falava sobre o coronavírus com o vírus chinês, essas coisas, ele foi muito direto em algumas coisas, no tocante a essa tensão com a China. Então temos que prestar mais atenção no que ele faz. Talvez seja mais prático que ideológico, eu diria que sim, temos que ver o que ele faz e também algumas das questões que durante a sua vida ele mencionou. E nisso ele é constante, é duas coisas que eu mencionei, tarifas e comércio. Ele acredita que são ferramentas, e aqueles que o rodeiam também, o representante dos Estados Unidos que poderia desempenhar o papel mais importante na área comercial, no Tesouro, se o Trump vencer as eleições. Outra coisa tem a ver com as migrações. Ele tem uma longa história de falar sobre migrações com opiniões fortes. Então eu acreditaria nisso. Ele disse isso nas campanhas, que gostaria de deportar aqueles que estão nos Estados Unidos e não estão documentados, os famosos indocumentados. Cerca de 11 milhões de pessoas, mais ou menos, estão nessa categoria. Muitos estão nos Estados Unidos há décadas, mas seria impossível a capacidade do governo de deportar, como seria. Poderíamos ver, talvez, uma intensificação das medidas de deportação. Acredito que ele fará isso. E quando você fala de migração, eu gostaria de aprofundar um pouco a respeito do efeito econômico, porque, além dos aspectos ideológicos muito presentes no discurso do Trump e na postura do Trump a respeito da migração, também há muitos analistas que dizem, ok, isso tem um efeito econômico, não só para os Estados Unidos, mas também para a América Latina, porque nós temos aspectos humanitários, crises imigratórias na nossa região. Isso poderia ser uma vantagem do ponto de vista econômico? Como você vê isso? Bom, é um grande potencial para outros países ocidentais em uma perspectiva. Vejamos, existem mais de 100 milhões de pessoas deslocadas dos seus países forçadamente. A migração é um fenômeno, há muitas pessoas, do ponto de vista histórico, 20 milhões dessas pessoas estão no hemisfério ocidental, ou seja, 1/5 de todas as pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas e se
terminaram sendo deslocadas. E vamos ver mais movimentos. Se nos Estados Unidos, se seguirmos as nossas políticas, a migração assim no seio dessas políticas. E a realidade é que os países latino-americanos aceitaram mais migrantes de países vizinhos do que os Estados Unidos em termos absolutos e também relativos pela influência social. Isso faz parte da política aqui. E nós sabemos muitas coisas sobre imigração. Sabemos que os migrantes têm mais probabilidades de criar empresas, de empregar outras pessoas que costumam precisar de trabalho, principalmente nos Estados Unidos, seja de alto nível, eu não sei, Google, esse tipo de empresas, filhos de imigrantes, ou talvez estamos falando de pequenas lojas numa cidade pequena. Então, há mais ajuda aos migrantes. Eles criam um dinamismo econômico, eu diria. Então, nós também sabemos que nos Estados Unidos e muitos países da América Latina, que quando pensamos nos próximos 20 anos, eu diria que nós falamos, mas isso é estudado, o que acontece quando a população começa a diminuir em vez de crescer. Quando pensamos no crescimento econômico, por exemplo, no Brasil, a metade do crescimento econômico é que as pessoas entram no mercado trabalhista. Entram no mercado de trabalho e é criado um maior mercado de trabalho. O que acontece quando isso desaparece? E temos a população ativa que não aumenta, ou na China, que está em declínio. Isso afeta a economia e pode criar instabilidade política. A migração pode resolver este problema em muitos lugares, principalmente se há maneiras de introduzi-los na economia formal nos Estados Unidos, nas economias industriais, que crescem no tocante à população à mão de obra graças à migração, porque essas pessoas normalmente têm mais filhos que aqueles que moram há gerações nos Estados Unidos. Brasil, Argentina, Chile, inclusive e México, estão começando a mudar, chegando nesse ponto de inflexão, não crescerão porque há mais nativos que nascem e só crescerão graças à migração. E o desafio é esse. As pessoas estão aqui. Como nós as integramos para que participem, para que sejam a força de trabalho ativa e não perder os talentos. E existe uma vantagem que podem contribuir. Eu estou aproveitando e vamos agora abrir uma pergunta. O que você pensa sobre a guerra comercial se Trump ganhar nas eleições dos Estados Unidos? O que irá acontecer? Bem, se entrarmos nessa guerra comercial, eu acho que parte da estratégia ou uma coisa semelhante será colocar mais taxas para os países. Isso não será uma guerra verdadeira. Até já vimos isso quando Trump foi para o México e ameaçou com as taxas e tarifas para aço, alumínio. Houve negociações entre o México e os Estados Unidos, se falou sobre a imigração mexicana, os migrantes mexicanos que esperavam para ingressar no país. Isso será repetido, uma taxa para certo país, negociar. Como vemos então essa guerra comercial? Isso depende. Eu não vejo negociações com a China. Eu não acho que isso possa acontecer. Se não aplicar 60% em taxas para a China, isso irá acelerar o que acontece com as cadeias de suprimento no mundo inteiro. Muitas empresas não poderão ou não será viável do ponto de vista econômico. Tudo ficará alterado. É uma guerra comercial. E eu acho que os Estados Unidos ficariam numa situação pior. Prejudicaria a China, com certeza. É um golpe no curto prazo de milhões de dólares. Vamos ver a China se aproximando de outros países com foco no Sudeste Asiático, América Latina. Isso irá acelerar. E também essa função unilateral que quer Trump. Tirar de cima as instituições multilaterais. Será que os países vão ter que escolher
Vai ser difícil para os Estados Unidos criar uma cadeia de suprimento para condutores, para ter inovação tecnológica. E vemos nos últimos 2 anos como a China inundou os mercados, principalmente emergentes, com produtos eletrônicos, carros eletrônicos, aço. E isso eu acho que vai continuar. E os Estados Unidos sozinhos será difícil ultrapassar essas barreiras. E que políticas você acredita que os representantes da indústria siderúrgica deveriam defender neste contexto? Eu diria que, principalmente na América Latina, temos duas grandes vantagens se comparado com o mercado norte-americano. Pensando nesse mercado aberto, uma das vantagens é que os Estados Unidos pensam mais nos seus amigos, nos seus aliados. A América Latina tem laços estreitos com os Estados Unidos, porque não temos acordos de livre comércio, mas só com 10% do PIB mundial. A maioria dos acordos desse tipo estão aqui na América Latina, Estados Unidos, Canadá e México, com a América Central, Chile e Peru. Há vários com a Colômbia. Na região é preciso aproveitar a vantagem do acesso às atividades sem tarifas, taxas, sem obstáculos para o comércio. Outra coisa tem a ver com os subsídios que estão na lei da luta contra a inflação. Tem espaço para os latino-americanos no setor siderúrgico, infraestrutura crítica, carros elétricos. Existe um espaço para os países da América Latina para que possam aproveitar essa vantagem. Talvez exista uma ampliação dos benefícios para alguns países, como Argentina e Brasil, que não têm acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Isso já perguntamos anteriormente, mas vou perguntar de novo. Basicamente, o que eu digo... Vamos aprofundar. Eu quero repetir a pergunta. Eu gostaria de perguntar sobre as alianças como o Mercosul, que se transformaram em algo institucional, mas não tem tanto lugar na prática. Você acha que existe a possibilidade de aproveitar essas antigas alianças de décadas atrás, que começaram como algo interessante para a integração regional, mas que não acabaram tendo um efeito profundo nas nossas economias? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o Mercosul seria ótimo. Não funcionou tão bem assim, mas sabemos que é difícil conseguir que os congressos adotem essas ferramentas e temos que ver como se reposicionar, pensando na União Europeia, se podem superar o que os produtores agrícolas franceses colocam. Por exemplo, muitos produtores, a siderurgia também poderia exportar aço verde. É muito importante. E outra coisa também é que os países precisam tomar a decisão, não o governo. Isso depende do setor privado, associações precisam transmitir ao governo as ideias, porque se ficarmos esperando a decisão do governo, talvez essa decisão final não seja útil para nós ou para as empresas. O acesso às vantagens tecnológicas e a possibilidade de que o país seja um polo de desenvolvimento econômico marcaria uma diferença nessa indústria e em outras. Qual seria o gap entre a América Latina e os países que estão aproveitando isso, à procura dessa oportunidade? É um grande desafio pensando nos próximos 5 anos. Será só a tecnologia quem estará criando, utilizando? E ao pensar no mundo e vendo os países, o que a China faz, enviando coisas para o exterior, tecnologia, empresas de carros elétricos, mas eles
não estão acostumados a compartilhar a tecnologia, em participar de empreendimentos, compartilhando know-how com outros países, tecnologia. É como se fosse uma dança interessante para os países da América Latina e Sul-Este Asiático. Se a China investir aqui, será que vocês conseguem fazer o que eles fizeram há 25 anos, essa transferência tecnológica, solicitar informação, capacitação para criar empregos e ter a possibilidade de crescer e escalar? É a história da China e América Latina, de acelerar a industrialização, não criar esse tipo de emprego, mas o mundo muda. Eu diria o mesmo dos Estados Unidos. Pensamos no comércio entre América Latina e Estados Unidos, que costuma ser mais sofisticado, ter maior valor agregado. Existe um potencial para os países para aproveitar e ver mais transferência tecnológica. Essa é a maneira em que a América Latina pode avançar e melhorar. Muito obrigada, Shannon.